Pessoal, nós estávamos muito... O tempo que a gente está passando na live está, de uma certa forma, prejudicando a nossa circulação, sabe? Então, nós resolvemos fazer dessa maneira. Mas a participação de todos será a mesma, certo? Mas, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar o irmão Alex para fazer a oração inicial. Bom dia. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado ao Pai pela saúde que o Senhor tem nos dado todos os dias. Te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando. Queremos te pedir, Deus Santo, por este culto, que o Senhor esteja recebendo como ao nosso lado. Viemos aqui para te cultuar, porque só tu és digno de toda adoração. Santo Deus, eu te peço pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa vida, também familiar em conjunto, que o Senhor esteja cada vez mais nos unindo e nos fortalecendo. Eu te peço pelas nossas crianças, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus Pai, no seu crescimento espiritual. Eu te peço pela igreja de Sobral e a igreja de Itapipoca, que o Senhor continue sustentando os nossos missionários, ó Deus, que estão no campo, trabalhando para Ti. Ó Deus, eu te peço pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja cuidando de cada um, e aqueles que estão com saúde, que o Senhor continue abençoando, dando a eles, ó Deus, Pai, mais força, vigor e sabedoria para continuar a tua obra. Santo Deus, continua cuidando de nós, desde já eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho mais alto, tá? Bem, então vamos louvar o Senhor. Eu ia dizer para ele, mas ele voltou, ele fica aí mesmo. Hein? Bem. Nós vamos iniciar com o hino 135. 135, tá? 135. É tempos. Agora eu estou aqui em pé, vou dar vontade de reger, né? É tempos. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e a teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. 151, né? Falei? 152, muito bem. Não, esse dia de domingo. Agora a gente vai cantar o 152. Temos.
Lá. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faz as tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna de acudir. Aos enfermos, mestre digna de acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amados, cantar hino do cantor cristão em pé, a minha tendência seria sempre reger. Por isso a minha mão fica só se tremendo aqui de vez em quando. Né? Mas como eu não tenho pulpo aí para reger, então eu vou ter que ficar, não bata aqui na cara da Palomia, é perigoso, né? Muito bem, a gente vai agora na continuação, vamos fazer uma leitura, a palavra do Senhor, e irmã Netinha que vai fazer a leitura. Bom dia a todos. Bom dia. 1 Pedro, capítulo 4, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto,
criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão dos pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe e faça com que sua palavra seja aplicada em nossas vidas. Vamos continuar cantando. Vamos cantar agora o hino 469. 469. 469. Já temos. Já temos. Com perdão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformado já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Nosso bom dia aí para a Damaris Castro, também a Kelly, que chegou agora há pouco, eu não tinha visto ainda. Noailton, bom dia, e bom dia a todos os outros que chegaram depois da minha chegada aqui no púlpito, e eu não olhei. Vamos continuar cantando louvores ao Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar primeiramente o Salmo 100. Vamos lá? Celebrar e contemplar o Senhor. Eu vou cantar no alemão. Aumente de vocês. Vamos lá. Podemos começar? Pode? Começa. Começa, Tatiana. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia.
Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Eu não sei se tinha música mesmo, tinha que ser amém, mas é legal, né? Amém, é legal, né? Bom dia, Joana Mara também chegou agora. Deus abençoe você, sua vida, seus filhos e seu amado esposo. Vem o Senhor minha vida oferecer. Lembrando que se nós temos uma vida para oferecer a Deus, quanto mais o resto, né? Então, vamos lá. O Paulinho não escreveu mais não. É porque eu esqueci. Não, pode olhar aqui. Segura aí. Não ficar mais nada. Vamos lá. Né? De novo. Você segura, porque... Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. A ideia aqui da perna aqui é para ver se melhora um pouquinho. A gente vai fazer esses testes aqui. Sentado dói mais para ele. Aí ele prefere. Queremos apresentar a Deus a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Como nós não precisamos mais oferecer sacrifício no altar, matando um cordeiro, então a gente oferece nossa vida ao Senhor, né? Com louvor, né? Com o nosso louvor para Ele. Cantemos. Sacrifício de louvor. É parecido? Eu acho que a nota mais baixa é tudo, né? Vamos ver se a gente consegue cantar. Certo. Vai. Né? Vamos lá. Sacrifício de louvor, sacrifício
Oi? Podem sentar. Podem sentar. E eu vou ficar em pé. Bem, irmãos, nós louvamos a Deus, porque Ele tem sempre nos conduzido segundo a sua santa palavra. Eu quero convidar os amados irmãos para abrirem suas Bíblias e deixarem aí texto de Efésios. Nós vamos trabalhar em alguns outros textos, mas Efésios capítulo 5, nós temos como base aqui alguns textos. Lembrando que estamos na Escola Bíblica Dominical tratando da nossa responsabilidade no serviço, na obra do Senhor. Por mim eu cantava o hino 410, toda a Escola Dominical. Na Escola Bíblica eu cantava o hino 410. Mas isso para lembrarmos dessa responsabilidade e com alegria. Falar sobre mordomia cristã, meus amados, é falar de todo o nosso serviço na obra do Senhor. E é interessante porque a convicção, para sermos de fato e entendermos essa doutrina na nossa vida, parte do princípio da convicção de que tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Tudo pertence a Deus e por pertencer a Deus, enche-nos de reverência, né, ao exercer o nosso serviço ao Senhor. Então, mesmo quando nós lidamos com as coisas comuns da vida, devemos lidar com reverência, porque estamos fazendo para o Senhor. Então, quando temos essa consciência, então nós vivemos a partir do ponto de vista de Deus. E aí, uma vez que nós vivemos do ponto de vista de Deus, nós vamos estar reconhecendo a sua soberania. E assim sendo, agindo como mordomos de tudo quanto possuímos. Por quê? Porque tudo que possuímos foi Deus quem nos deu, né? No versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios, é dito o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E agora, meus amados irmãos, eu fico pensando o seguinte: eu fico pensando na nossa vida hoje. Se nós temos de fato entregado a nossa vida ao Senhor. Se nós temos de fato a água não está gelada, mas como diz um certo irmão ali em Sobral, é melhor lubrificar, né? A água serve para, não é só gelada. Que bom. Então, quando nós pensamos na nossa vida em relação ao que Cristo fez, o que foi que nós cantamos agora há pouco? Sacrifício de louvor é o que temos para oferecer. Agora, se eu tenho para oferecer a Deus um sacrifício de louvor, a pergunta é: como tem sido o meu louvor a Deus? E quando nós falamos de louvor, nós não estamos falando apenas de cantar. Nós louvamos a Deus pelo presente que Ele nos deu. O que é que o hino diz? Louvamos a Ti pelo dom de Jesus, pelo presente que nós recebemos, nós louvamos a Deus. Então nós precisamos ter a nossa vida, e a frase é essa, derramada no altar do Senhor. Uma vida derramada ao altar do Senhor é o resultado da gratidão que temos pelo que Ele fez. O que foi que Ele fez? Ele, o Senhor Jesus, se entregou na cruz. Ele foi em oferta sacrificial ao Pai, e essa oferta sobe ao Pai como cheiro suave, absolutamente. E a pergunta é:
será que o nosso louvor, a nossa vida está sendo levada ao céu em aroma suave? Como está sendo o nosso serviço? Olha, meus amados irmãos, essa pergunta, como está sendo o nosso serviço para a obra de Deus, ela é bem pertinente. Por quê? Porque no tribunal de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar diante da sua amada igreja. E Ele vai simplesmente julgar-nos. Mas se a Bíblia diz que não há mais julgamento para o crente, não há julgamento para condenação. Mas haverá julgamento para receber ou não o galardão do Senhor. E ontem eu falava na mocidade, que pena que não fica gravado, eu vou dar um jeito de gravar por fora aquilo que eu estiver pregando. Mas ontem eu disse na mocidade que hoje nós estamos vendo a igreja do Senhor dividida em dois grupos. Aliás, três. Uma que eu só falei no final, que é o estado da igreja final, mas o estado da igreja presente é uma igreja flutuante e uma igreja militante. E falando sobre essa questão da contextualização ou mundanização, o desafio da contextualização, eu estou trazendo aos jovens aquela pergunta: na prática, como tem sido a sua característica? A sua característica é de uma igreja, membro de uma igreja flutuante ou de uma igreja militante? Porque a igreja flutuante é aquela que está longe, é aquela que segue a Cristo só de longe. A militante é aquela que está com Ele, lutando no dia a dia. Claro que eu não vou pregar de novo aqui o que eu preguei ontem, mas isso serve como ilustração para o nosso serviço hoje. É exatamente baseado no que nós fazemos ou deixamos de fazer na obra do Senhor, que se aplica à característica de igreja de membro flutuante ou militante. É isso que nós precisamos estar entendendo. Então hoje eu quero falar, meus irmãos, da igreja e o ensino da mordomia. E nesse texto aqui, Paulo começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai no amor, como também Cristo nos amou. Esse ser imitador de Deus significa que nós temos que andar em amor. Temos que andar em amor, como Cristo também, Ele nos amou. E nos amou a ponto de prestar um serviço único e exclusivo. Se entregou por nós. E essa sua entrega sobe ao Pai como cheiro suave. Então você percebe aqui, como igreja, nós devemos como igreja de Cristo ser praticantes fiéis da mordomia total. Nós precisamos disso, meus amados irmãos. Nós precisamos exatamente entender que é um imenso e importante desafio que nós temos de servir, de sermos mordomos do Senhor. E por que que é importante? Por que que é um desafio? Porque o homem não terá ou não tem capacidade de fazer nada para a obra de Deus sem que antes ele seja permeado pela sua graça. Essa semana nós conversando com uma família e a mãe perguntou à criança o que é que se faz para ir para o céu? E a criança disse: obedecer. E eu, como ensinador, eu disse: não, deixa eu te ensinar. Para ir para o céu, nós não temos que obedecer. Ninguém obedece a Deus para ir para o céu. Primeiro você recebe a graça da passagem direta do céu, ou seja, se converte, depois obedece. Antes de aceitar Jesus, não tem como o homem obedecer a Deus, e nem tampouco servir. É preciso entender que tudo que eu faço na obra de Deus parte
princípio da minha decisão por Cristo. A partir daquele dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu passo a ser um mordomo dele, mordomo de Deus, mordomo da obra do Senhor. Pois foi nos dado, meus amados irmãos, essa responsabilidade de cuidar das coisas de nosso Pai Celestial. E nisso nós entendemos e reconhecemos quem é Deus e quem é o homem. Quem é Deus? Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, é aquele que manda, e o homem é aquele que obedece. É aquele que obedece. Então Deus manda, logo obedecemos. E por que Deus manda? Porque Deus tem a soberania. Isaías 45, versículo 5, diz o seguinte. Isaías 45, versículo 5. Olha o que ele nos diz. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então aqui, eu sou o Senhor. Senhor significa aquele que está acima de todos. Quando o Senhor diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, dá a ideia de autoridade. Do ponto de vista humano, quando você chama alguém de Senhor, você está honrando aquela pessoa. A expressão Senhor é uma expressão de respeito. Você chama alguém de Senhor porque você entende que ele está, de uma certa forma, acima de você, ou na questão de experiência, ou na questão de idade. Senhor. Você não chama uma criança de Senhor, mas você chama uma pessoa já ou mediana, média idade ou avançada, você chama Senhor. Dá para se perceber que a partir dos 18 anos é possível chamar alguém de Senhor. Por quê? Por causa dessa ideia da autoridade. Claro que, do ponto de vista humano seria uma autoridade relativa. Mas do ponto de vista de Deus, Senhor, é sinônimo de autoridade absoluta, acima de tudo. Quando diz que Ele é o Senhor de tudo e de todos, está dizendo que Ele a senhoria, que Ele é dono, Ele é criador, e ninguém está acima dele. E Ele mesmo diz isso, que é soberano. No Salmo 50, deixa eu ir para frente um pouquinho. O 50, olha o que ele diz aqui, versículo 10 ao versículo 12. Aliás, 10, 11. Isaías, deixa eu ver aqui. É Salmo, desculpe aí, Isaías, que eu estava em Isaías nesse instante, né? Salmo 50, versículo 10. Olha o que ele, nessa questão de soberania, esse texto, ele vem mostrar exatamente isso. No versículo 10, vamos aqui até o 13, assim. Quem está falando isso? Conheço todas as aves, 10, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Chama a atenção quando ele diz, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Meu, por quê? Porque ele criou, São vários textos que nós podemos, meus amados, bom dia, Ana Luzia, bom dia. São vários textos que nós podemos mostrar na palavra de Deus que absolutamente revela
a soberania de Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem a primazia de tudo. Esse nosso Deus. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a nossa mordomia hoje é exatamente o resultado da nossa obediência a esse Deus soberano, então nós passamos a participar das experiências da mordomia. Então, como seria aqui o crente e as experiências da mordomia? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: qual é a tua experiência como mordomo de Cristo? O que já aconteceu? O que você sente? Eu posso te dizer, meu amado irmão, que feliz é o crente que participa de uma igreja onde se ensina e se pratica a mordomia total. A mordomia total. E por que eu estou falando de mordomia total? Porque muitos estão preocupados sim em pregar ou em querer exercer a mordomia parcial. A mordomia parcial. Nem tudo fulano quer ser mordomo do Senhor. Nem tudo querem ser mordomo do Senhor. Mas certamente as suas experiências serão incontáveis. Certamente a experiência do crente na mordomia, exercendo a mordomia, são incontáveis. No entanto, aqui, eu vou enumerar alguns. E, por exemplo, como mordomo, o que é que eu sinto? Qual é o meu sentimento quando sou chamado agora por Deus de mordomo? Alegria. Eu sou alegre, eu não só estou, mas sou alegre porque posso servir ao Senhor. Vamos dar um exemplo bem interessante. Toda criança, quando ela começa a crescer, ela observa muito os pais. A menina observa a mãe, o menino observa o pai. E, na maioria das vezes, o menino, ele quer sempre fazer o que o pai faz. Quando o pai está trabalhando, ele está lá. Ele está fazendo o que ali? Ele está observando, ele quer ajudar. Papai, deixa eu bater aqui o prego, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. A criança, ela está descobrindo um mundo novo e ela quer seguir o pai. Uma família que esteve comigo há um tempo, enquanto eu conversava com o pai, o filho pequeno veio também e sentou no nosso meio e ficou ali, observando a conversa de dois adultos. Por que aquela criança estava ali? Ela admira o seu pai. 2, ela quer segui-lo e ela quer fazer o que seu pai faz. Por isso, atenção, pais. Cuidado no que você faz diante de seus filhos pequenos. Porque a tendência é sempre seguir o pai. Fazer como o pai faz. Se o pai faz certo, parabéns. Se não, a situação fica difícil. Então, ela tem aquela alegria de poder servir ao seu pai. Há um tempo atrás, assisti um filme evangélico, em que o pai, ele estava trabalhando, ele era mecânico, e ele estava trabalhando no carro, e ele chamou o filho de talvez 8 anos para ajudar. Você vai e vem ajudar aqui. O menino, ele só tinha que sentar na haste do macaco para sustentar uma base lá. E o menino sentou, e quando ele sentou lá, ele ficou tão alegre que ele ficou sentado e se balançando, dizendo: estou ajudando meu pai, estou ajudando meu pai. E de repente ele se balançou tanto que a base caiu, o carro desceu e quase quebra a perna do pai. Eu não sei que ajuda foi essa que ele ia dando. Mas no momento o pai ficou um pouco furioso, porque geralmente fica, mas ele entendeu que era a alegria que aquela criança tinha de ajudar. Agora imagine, se uma criança tem a alegria de poder estar com o pai, trabalhando com o seu pai, fazendo alguma coisa com o seu pai, ou passeando, andando com o seu pai, quanto mais a alegria de estar servindo o nosso Pai Celestial. Então, o bom mordomo, ele tem uma
alegria crescente. O bom mordomo, ele tem uma alegria crescente. Ele terá alegria crescente em participar do reino de Deus. Uma alegria tremenda. E não será apenas um mero espectador na igreja. Esse bom mordomo, ele não é apenas alguém que está sentado no banco. Ele não é alguém que está sentado no banco. Ele é alguém que quer trabalhar. Mas aí entra uma outra coisa que eu disse em pregações passadas. O seguinte, se uma pessoa se converte, ele chega na igreja e ele vê uma igreja morta, uma igreja apática, uma igreja que não trabalha, por mais que ele seja trabalhador, ou ele vai se sentir ali pressionado a aceitar também no banco, para não se passar pelo tal, ou ele não fica naquela igreja. Um crente que trabalha, ele não fica numa igreja preguiçosa, de maneira nenhuma. Por isso, se nós queremos que pessoas nos acompanhem nessa jornada, nós precisamos não mostrar para essa pessoa algo que não existe, mas mostrar o que realmente somos. Temos grande alegria de servir ao Senhor. E aí nós não estamos aqui apenas como um mero espectador, mas nós vamos sentir que somos parte da mensagem que anunciamos. A nossa mensagem, meus amados irmãos, deve ser o resultado da nossa vida. Se não temos vida santa, se não temos vida cristã para apresentar, qual é a mensagem que você vai apresentar positivamente? Qual? Nenhuma. Versículo 18 e versículo 19 de Efésios 5, diz assim, Efésios 5, versículo 18 e 19. O texto é dito o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é a alegria do crente. Nós precisamos ter essa alegria de poder servir ao Senhor. Então, a experiência do bom mordomo, uma delas é a alegria crescente. A outra experiência do bom mordomo ele vai entender que é amado por Deus. Quando eu aplico a minha mordomia e sou feliz por isso, então eu estou entendendo que Deus me ama. Então, a experiência é essa. O bom mordomo, entenderá que é amado por Deus. Ele entenderá aqui que Deus o ama. E por isso, ele procurará a descobrir e pôr também em prática a vontade de Deus para a sua vida. Colocar em prática a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida. E aí, isso vai, com certeza, aprofundar mais o seu amor a Cristo, e ele vai também se submeter ao controle do Espírito Santo. Por quê? Ele sabe que Deus o ama, ele sabe que Deus conta com ele sabe que precisa servir ao Senhor. E por se sentir amado pelo Pai, então esse crente, esse bom mordomo, procurará espontaneamente reduzir a todo e qualquer pensamento que tenha de afastar-se de servir ao Senhor e simplesmente convergir o seu olhar, convergir o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade, sempre para o Senhor. E tudo isso vai acontecer o quê? Ele vai reproduzir em seu caráter as virtudes do caráter de Deus. É por isso que o texto chama atenção para imitarmos a Deus. Versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Ser depois imitadores de Deus. Em certa ocasião, Paulo está dizendo ser de meus imitadores. Mas agora aqui, Paulo está dizendo, sejam imitadores
de Deus. E para ser imitador de Deus é nesse contexto. É num contexto espiritual. Ser imitador de Deus é num contexto espiritual. Ser imitador de Paulo é num contexto de serviço. Então, o crente, o bom mordomo, a experiência que ele tem, sua alegria é crescente. 2, ele entenderá que é amado por Deus. 3, no versículo 6, eu apresentei e li no finalzinho o versículo, mas agora eu vou ler logo o versículo. Olha o que diz no versículo 6, lembrando que é capítulo 5 de Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Partindo desse princípio, a experiência do bom mordomo é de que a Bíblia será para ele a palavra do Deus vivo. Deus que está vivo. Então, mesmo diante de tantas opções, né, de leitura sobre assuntos, isso e aquilo, mas a Bíblia, você pode ler filosofia, psicologia, você pode ler o que for, mas a Bíblia sempre será lida, sempre será amada, sempre será estudada e posta em prática. Então isso é importante na vida do bom mordomo. E vai ser colocado em prática. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Para esse bom mordomo, a Bíblia não será um livro no passado. Será sempre um livro do presente e também do futuro. Será um livro com uma mensagem atual, viva e eficaz. A Bíblia será para o bom mordomo, o crente, né? Ele vai sempre entender. Então, essa é a experiência que esse bom mordomo tem quando ele assume aí em obediência a sua responsabilidade. A outra experiência que ele tem é que, depois de tudo isso, ele vai, por ser um bom mordomo, ele vai ter uma formação e desenvolvimento familiar. Ele vai estar crescendo na palavra de Deus e ele vai se solidificando mais e mais. No versículo 22 a 27 diz assim, lembrando que é Efésios 5, 22, lembrando que o texto aqui, o capítulo 5, ele está falando, é uma exortação ao amor e à pureza, dentro e fora da igreja. E quando ele fala o que acontece na igreja, também fala na vida de cada crente. E essa aqui chama atenção para um outro assunto que não é dentro da igreja, mas refletiria na igreja se tivesse mal orientado. Então diz assim, 22 até o 27, diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Nós estamos falando de mordomia. Tudo que alguém faz para com o próximo, faz por causa do Senhor. Eu não prego o evangelho porque eu tenho pena da pessoa e tudo mais, não. Primeiramente eu prego o evangelho para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nessa glória de Deus, para glorificar Deus, sim, eu tenho que ter compaixão do pecador. Da mesma forma é aqui. Tudo que você faz, seja mulher ou esposo, deve fazer para o Senhor. E o texto diz, vós mulheres, sujeitai-vos, tem Bíblia que diz, sejam submissos, né, a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher e como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí agora o marido, tudo isso em nome do Senhor. Vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você, que é marido, que é esposo, parar para pensar e já se sensibilizou com o que Cristo fez pela igreja, faça pela sua esposa. E aqui,
o contexto aqui, não é que você vai ter que ir para uma cruz e morrer na cruz por ela, não. Mas o sacrifício ágape está incluído aqui no casamento. Tudo isso como mordomia. Deus está mandando você cuidar da sua mulher. Isso é mordomia. Deus está mandando você cuidar e amar o seu marido. Isso é mordomia. Nós estamos falando de mordomia geral. Mordomia geral. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cai aqui a sua responsabilidade, meu amado, caro colega casado. A sua responsabilidade cai aqui, de fazer com que a sua esposa sinta-se de fato amada por você, sinta-se de fato cuidada por você. E você vai cuidar da sua esposa como manda o Senhor. E se o Senhor manda e você obedece, é porque você é mordomo dele. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. E você tem que fazer isso. Versículo 29, ele continua. Nós vamos aqui até o 29 e 30, diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E aí no 33 ele diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Se alguém entra agora nessa pregação e vai dizer: encontro de casais? Não, é mordomia cristã. Mordomia cristã. Deus está ordenando para que você ame e cuide de sua esposa. Certa ocasião, certa vez, um pastor novo, ele chegou numa igreja muito grande para substituir o pastor, aquela igreja que estava saindo. O pastor já estava cansado, ele já era de uma idade avançada, ele já estava ali já na prorrogação. E aí foi aquela festa, o dia da posse do pastor. E todo mundo alegre, porque agora a gente tem um pastor novo, e ele agora vai dar uma quilometragem melhor, uma velocidade melhor para a igreja e tudo mais. E ele começou a falar sobre o relacionamento pastor e igreja, naquele mesmo dia, na sua pregação. Então uma mulher chegou para ele, depois do culto, todo mundo dando os parabéns a ele, seja bem-vindo e tudo mais. Então chegou uma senhora, aliás, a senhora do pastor que estava saindo, ela chegou para ele e disse assim: pastor, deixa ele fazer uma pergunta. E ele disse: pois não, irmã, pode falar. Qual é a sua principal ovelha na igreja? Irmã, não me faça uma pergunta dessa. Principal igreja? Não, pastor, principal igreja na igreja não. Hã? Ovelha. Oh, desculpa, igreja não, ovelha. Estou sempre trocando aqui, né? A minha principal ovelha? Não, sem acepção de pessoas. Todos os irmãos aqui são minha principal ovelha, não tem isso não. E aí a velha, cansada com seu pastor, né, com seu marido, ela disse: pois você acaba de ser reprovado no seu ministério. Por que você diz isso? Porque eu acredito que a sua principal ovelha é a sua esposa. Se você não souber cuidar dela, você não vai saber cuidar de mais ninguém nessa igreja. E ela falou a voz da experiência. Aqueles pastores baixou a cabeça, e eu não sei como ele conseguiu sobreviver com tudo aquilo. Talvez tenha deixado passar, mas, com licença da palavra, a lapada foi grande. Não aprendi com a lapada. Ele foi trabalhar talvez nisso. É verdade, nós somos falhos. Muitas vezes nós não exercemos essa mordomia aqui. Talvez você não fosse pensar que eu iria falar sobre mordomia e colocar a sua responsabilidade diante de sua esposa, e você, esposa, a responsabilidade sua diante do seu marido. Isso é mordomia cristã. Mordomia total. O Senhor manda. Por isso, acontece, quando nós obedecemos e vivemos assim, temos um bom desenvolvimento familiar.
os filhos crescem com o exemplo de seus pais. Os filhos crescem com o exemplo de seus pais. E eles não ficam só na infância, querer fazer como meu pai. Quando o casal age assim, cuidando um do outro, eles morrem um dia, evidentemente, mas eles deixaram um legado. Amado irmão crente, bom mordomo e casado, principalmente pai, qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual o legado? Deus precisa trabalhar isso em nossas vidas, porque é exatamente aí onde nós erramos e muitas vezes nós deslizamos em tudo isso. Mas é Deus quem vai analisar, e é Deus quem vai medir se de fato você deixou um legado. É Deus quem vai fazer isso, pode ter certeza. Então esse crente, ele formará o seu lar, e ele desenvolverá a sua família a partir da obediência a Deus. E ele vai trazer a sua família, ele vai desenvolvendo essa família sobre o sólido fundamento da prática da vontade de Deus. Essa é a responsabilidade mordômica, diria assim, não sei se essa palavra existe, mas é a responsabilidade mordômica de um pai, de um marido, cuidar de sua família. A família não é para ser cuidada pela escola de ensino fundamental, não. A família não é para ser cuidada pelo pastor, não. Tem mãe, não sei porquê, que muitas vezes ensina primeiro a criança a chamar pastor do que pai. A criança tem que aprender primeiro a chamar pai, mãe, porque são a esses que eles vão obedecer. O pastor vai ganhar com isso. Quando ele chegar para o Joãozinho, senta ali. Muito bem, pastor. Sentou o Joãozinho. Puxa vida, como o Joãozinho é obediente. E aí a gente vai ver o quê? Experiência dos pais. Desenvolvendo aí. Agora uma criança que o próprio pastor vê ele quase batendo no pai ou na mãe, dá licença. É complicado. De quem é o erro? De quem é o erro quando a criança não sossega, quando a criança é desobediente, quando a criança é daquelas que arranca os cabelos de alguém. Não pode comer pastor e nem em professor de escola bíblica nem de escola fundamental. Pais, a educação é berçária. A educação vem do berço. A sociedade ganha quando nossos filhos são apresentados àquela sociedade. Olha, uma das coisas que os pais fazem há muito tempo, e até hoje isso existe, em famílias tradicionais, a filha, a moça, ela completa 15 anos. É dois desejos que a moça tem. Uma é de fazer uma festa de 15 anos, na boa parte dela. Tem alguns que não tem, não quer. E às vezes, talvez até quer, mas é porque não pode. Porque querem fazer uma festa grande, aquela coisa toda. E a outra é casar. Casar de velha grinalda e tudo mais. Agora, se casar de velha grinalda grinalda que chama, né? Seria desejo das moças, eu não sei. Mas era mais dos pais. Certo? Era tão desejo dos pais que a filha estivesse ali no altar, todo mundo olhando para ela, e ela casada, indo casar com um rapaz de boa família, né? Boa família que já tivesse dado o dote. E aí, ela está indo ali. Era tão desejo dos pais que eles inventaram um mito mentiroso para as filhas não fazer besteira antes do casamento. Minha filha, se você fizer qualquer coisa antes do casamento, no dia que colocar a sua grinalda, ela cai. E a moça não foi entendendo porque a moça suava quando ia botar a grinalda. Elas ficavam imaginando, com medo da grinalda cair, mesmo que não tivesse feito nada, mas estava com medo da grinalda cair. Então essas coisas fazem parte dos ensinamentos errados ou não. Agora, isso aí tinha um fundamento bíblico? Claro que não.
O fundamento bíblico é sede santo. Minha filha, sede santa. Meu filho, sede santo. Esse é o fundamento bíblico. É um fundamento para que as pessoas, de fato, entendam como deve ser a sua vida. Então, essa família, ela vai ter uma formação e desenvolvimento familiar quando os pais estão fundamentados na palavra de Deus. E a sua família, ela vai ter uma estrutura moral para resistir às pressões do mundo, às tentações, às provações. Seus filhos, amados pais, não apenas ouvirão seus ensinos e exortações sobre a salvação e princípio bíblico, como também seguirão ensinando a outras pessoas, sendo exemplo, uma família exemplar. Formação, desenvolvimento familiar. Essa é a experiência do crente mordomo, do bom mordomo, certo? Eu estou dançando não, era um músico que apareceu aqui. Por fim, esse bom mordomo, ele faz tudo isso por quê? Porque ele reconhece, não só a soberania, como eu falei lá no início, mas ele reconhece a santidade de Deus. E aí o versículo 4 de Efésios 5 diz: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. E aí vem uma sequência dizendo que deve ser feito, mas está dizendo claramente que a nossa vida deve ser uma vida de ação de graça. Esse bom mordomo, ele desenvolverá seus talentos e habilidades dentro, de uma profissão escolhida de acordo com a santidade de Deus. E aí você se pergunta, ou talvez me pergunte, como eu posso analisar a minha profissão em relação à santidade de Deus? É bem simples. Eu lembro-me que um certo irmão, ele estava desempregado, já fazia um bom tempo que ele estava desempregado, a esposa é quem estava mantendo a casa com o seu trabalho, e ele procurando emprego, colocando currículo em todo canto, e ele passou diante de uma empresa, de uma vendedora de cigarro, distribuidora de cigarro. E ele olhou para lá, tentação. Olhou para lá, não está não. Ele passou direto. Ele esperou 8 dias dos currículos que ele colocou. E um dia alguém ligou para ele, de onde? Dessa empresa, distribuidora de cigarro. Ligou para ele oferecendo um emprego de vendedor, de representante de cigarro. E ele um servo, um crente. E aí é polêmico a situação. O que tem a ver? É trabalho, é minha profissão. O que esse homem vai fazer? Ele está vendendo cigarro. Ele está vendendo aquilo que a própria Souza Cruz diz. Fumar faz mal à saúde. Ele está fazendo aquilo. Então ele está causando mal a alguém indiretamente, ou quase que diretamente. Muito tempo atrás também, no início da minha conversão, uma jovem se converteu e ela estava desempregada. E surgiu uma proposta de emprego para ela. Uma jovem, moça, crente, séria. E ela chegou diante do meu pastor e disse assim: pastor, surgiu um emprego para mim e eu estou muito preocupado. Está doendo, a consciência não está boa. Eu quero saber do senhor se esse emprego seria bom para mim. E ele disse: qual é o emprego, irmã? Eu fui chamada para ser recepcionista de um motel. Ela é crente. E o pastor não teve outra coisa de irmã, a gente dá um prato de comida a você todo dia. Se você não podemos, você não pode fazer isso, porque você está indo contra a santidade de Deus. Mesmo que seja sincero. Então tem profissão que não colam, não bate com a nossa vida com Deus. O verdadeiro mordomo, ele vai reconhecer a santidade de Deus em sua vida, na vida profissional. Só dando uma resposta aqui para a dona Aline. Podemos ir à igreja. Agora eu ainda não posso dizer. Já estava no decreto do governo para a 3ª semana de julho. Mas nós estamos ainda aguardando a resposta do prefeito da cidade. Quando ele
abrir espaço, então a gente já está indo para lá e eu vou estar avisando nas redes, tá bom? Então, o que acontece aqui? Eu vou estar como bom mordomo, eu reconheço a santidade de Deus. E eu vou desenvolver os meus talentos, as minhas habilidades, dentro de uma profissão escolhida de acordo com a santidade de Deus. Não estou hoje para contar a história não, mas lembro-me também de um outro irmão que ele era mototáxi, há muito tempo atrás, na igreja lá em Juazeiro. Ele era mototáxi, ganhava pouco durante o dia. E o ponto dele, onde ele estava, ficava sempre uma mesinha de jogo do bicho. E esse irmão todo dia via aquele negócio lá, o jogo do bicho, negaria lá, o que é que deu hoje? E o camarada dizia e jogava. E um belo dia ele caiu na tentação de jogar, primeira vez. Esse irmão, ele caiu na tentação de jogar. E ele jogou, e sabe o que aconteceu? Ele ganhou uma milhar. Na época lá parece que era 17 mil, ele ganhou 17 mil reais nesse jogo do bicho. O crente, ele ficou tão alegre, mas tão alegre de um jeito. E ele partiu lá para a igreja para falar com o pastor e dizer o quanto Deus abençoou ele nesse negócio. Pastor, o dízimo vai ser uma beleza, pastor. E o pastor disse, irmão, não leva mal não, mas eu não vou receber o seu dízimo. E o que você já fez. Você vai, pode ser que você vá sair de suas dívidas com tudo isso. Eu não sei qual foi a vontade de Deus nesse contexto para você agora aí, mas eu sei que a vontade de Deus não era que você tivesse ali. E sabe por quê? Porque agora você vai gostar. Não, eu vou de novo, eu vou ganhar de novo e você vai continuar. E não, pastor, não vou não, ó. Não deu 15 dias, já estava lá de novo, querendo mais. Já estava querendo mais. E é assim. Essa é a situação quando nós não queremos ver em nossa vida a santidade de Deus. Não queremos aplicar a santidade de Deus em nossa vida. Nós não queremos não queremos caminhar com Deus. Mas dá dinheiro. Eu sei, mas é contravenção, é pecado, é jogo de azar, não é coisa para crente. Quando Adão pecou lá, mesmo em pecado, Deus disse assim, ó, você vai jogar no jogo do bicho e você vai ganhar, para receber, para ter seu sustento. Não. Ele disse o quê? Você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro no suor do seu rosto. Entenda isso. Então, quando eu reconheço a santidade de Deus, eu prospero. Agora, prosperidade aqui não quer dizer rios de dinheiro, não. Versículo 8, 15 e 16, ainda de Efésios 8. No versículo 8 diz, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Está aí. Eu vou andar como filho da luz ou como filho da escuridão? Se eu tenho que andar como filho da luz, por que eu vou fazer as coisas que eu fazia nas trevas? Só tem uma coisa que nós fazíamos quando não éramos crentes. Era trabalhar, tem que continuar trabalhando. Agora, cuidado como trabalho. Cuidado como trabalho. Mesmo no trabalho secular, que você era o bambambam da turma, você era aquele todo popular que estava em todos, agora é diferente. As pessoas têm que ver em Cristo em você. Nem que haja críticas. Mas essa crítica que vai haver é porque houve mudança. Se um crente não for criticado da sociedade nesse contexto, dizer, fulano agora quer ser isso, quer aquilo, então não mudou nada. Agora, corre um grande risco também do crente ser criticado pelas coisas erradas que ele faz. E aí, como diz Pedro, aí eu não vos louvo. Quer ser criticado, quer ser perseguido? Seja perseguido pelo que é correto, pelo que fundamenta a tua vida. Então, eu tenho agora prosperidade. Olha o versículo 15. A prosperidade no versículo 8 aqui quer dizer o quê? Eu vivo na luz, sou uma outra pessoa. No versículo 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Então,
você vai entender o quê? Os seus talentos precisam ser desenvolvidos? Precisa. Suas habilidades, tudo isso dentro de uma profissão escolhida de acordo com a santidade de Deus. De acordo com a santidade de Deus. A profissão essa, através da qual você vai poder cultuar a Deus na sua vida. Olha, quando um crente, ele é uma pessoa exemplar no trabalho, ali é uma forma de cultuar a Deus. O que é que Paulo fala em Romanos 12? O culto racional. A sua vida é uma vida de culto a Deus. Você glorifica a Deus em toda a sua vida. Você é um bom funcionário. Você não está aí atrapalhando pessoas e nem mais ninguém. Você é alguém obediente ao seu patrão. Então, essa prosperidade aqui, ela tem muito mais valor do que o dinheiro. Ela tem muito mais valor do que o dinheiro. Então, você vai aprender a administrar a sua vida mediante o reconhecimento da santidade de Deus, meus amados irmãos. Por fim, a experiência do bom mordomo, ele vai contribuir para a expansão do reino. Toda a sua vida vai, a partir daquela alegria, até aqui, vai somar para que venha essa contribuição para a expansão do reino de Deus. Ele será um agente consciente e dinâmico, uma testemunha eloquente na evangelização e na participação dos trabalhos da igreja, em missões e no que a igreja estiver fazendo. Ele terá aqui prazer sem empregar recursos para a expansão, né? Sem empregar recursos, aliás, mudando nessas questões, mas ele terá um prazer em empregar recursos para a expansão e sustento do reino de Deus. Aí ele vai ter essa certeza de como ele vai empregar esses recursos. Concluindo, meus amados irmãos, a nossa manhã hoje, a igreja e a mordomia, né, a doutrina da mordomia, entendemos que, concluindo tudo isso, que o propósito de Deus é que o crente exerça e desenvolva a sua mordomia na igreja, no trabalho, na escola, né? Na faculdade, porque quando a gente fala, a faculdade não é mais escola, é faculdade, né? E quando a gente fala, vai para a escola, não, vou para a faculdade, então é na faculdade, certo? Que o crente desenvolva a sua mordomia nesse sentido e que esteja sempre em sintonia com Deus e com a igreja. Seja uma pessoa idônea, né? E pela igreja ele trabalhe fortalecendo o grupo, ajudando o grupo, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Então, o exercício da mordomia total não é um ato isolado. Não é um ato isolado que tem a ver apenas com o indivíduo. Não. É totalmente o contrário. O exercício da mordomia total é para toda a igreja do Senhor. Nós fizemos aliança com Deus. E essa aliança que nós fizemos com Deus, na verdade, é um pacto solidário também com os outros, para servirmos ao Senhor e ao próximo ao mesmo tempo. Temos do Pai uma ordem para servirmos. Temos do Pai um modelo para seguirmos. E assim, nós podemos, de fato, entender que somos bons mordomos. Que somos bons mordomos. Para refletir, tenho sido praticamente fiel na mordomia total? Primeira pergunta. Segunda, como tem sido a minha experiência como mordomo? Outra pergunta. Como tem sido a minha participação junto à igreja que sou membro? Enfim, tenho incentivado a minha família a administrar bem
o que Deus nos tem confiado? Pense nisso. E na manhã de hoje, essa mensagem falando sobre a experiência do bom mordomo cristão. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Nós vamos cantar mais uma música para encerrarmos. Vai cantar só, Patrícia? Vamos esperar a Patrícia cantar, está chegando. Eu estava encostada. Canta sozinha? Não, ainda. Ah, ela está aí. Eu estava ali botando Vamos cantar Eis-me aqui, Senhor. Cantemos. Minha vida entrego-te, meu Senhor, meu Rei, pra seguir-te até o fim. Perto ou longe irei, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a te servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu desejo obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer, junto ao meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a te servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Faz-me o campo contemplar, ver minha missão, teu amor em mim brotar. Peço em oração, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a te servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Amém. Amém. E assim, irmãos, nós chegamos ao final da nossa escola bíblica dominical. A nossa experiência hoje pela manhã, né, nessa nova forma aqui, foi bom, boa experiência, gostei, como vários disse, a inovar. Melhorou sua perna? Melhorou. Ficou legal, deu para correr mais no sangue, a gente seca um pouquinho, e assim a gente vai conseguindo fazer a obra do Senhor. Quero agradecer a todos que participaram da nossa EBD. Lembrando que à noite nós estaremos de volta aqui juntamente com vocês. Fico muito alegre quando eu vejo a telinha do notebook cheia de carinha de vocês. Significa que vocês estão nessa luta conosco. Graças a Deus por isso. Então vamos curvar nossas cabeças e vamos orar encerrando nossa programação. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui com os irmãos. Agradecer ao Deus porque o Senhor tem feito em nossas vidas maravilhas. E nós queremos, ó Deus, sim, ser participante da Tua graça, estarmos, ó Deus, abaixo sob Tua misericórdia. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos dê sempre a alegria de Te servir. Eis-me aqui, Senhor. Estamos prontos para trabalhar. Que a Tua palavra possa ser anunciada e que nós possamos, ó Deus, ao pregar a Tua palavra, sair, ó Deus, como resultado de uma vida santa, de uma vida autêntica no Teu Evangelho. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para cada irmão que está do outro lado, ouvindo a Tua palavra. Abençoe, Deus, particularmente, ó Deus, cada irmão
que o Senhor esteja cuidando deles. Em nome de Jesus. Amém. Então, um bom dia, meus amados, a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Agora Bom sim, dia. toda vez eu digo boa noite. Bom dia.